Boa noite, irmãos. Boa noite a você também que está conectado aqui conosco. E quando eu digo conectado todos esses dias, me refiro a você que nos vê pela internet e você que nos ouve também através da rádio. Que vocês sintam o mesmo que nós aqui sentimos, né? Um pouquinho mais do amor de Deus a cada dia. Muito bem, nós estamos aqui para mais um culto dessa nossa semana de oração que tem como tema Marcas da Esperança. Semana Santa que estamos comemorando, não é verdade? Que nos lembramos de todo o amor, todo o carinho que nosso Senhor teve por nós e também relembramos o sacrifício que Ele fez por todos nós, não é verdade? A você que está conosco na internet, também muito boa noite. Pedimos que você continue nos acompanhando sempre durante essa semana, nos acompanhando também pelo Facebook, que tem como endereço facebook.com/IASD Vila Matilde, e também pelo Twitter, que é o @IASD Vila Matilde. Se você também está conosco pela internet, você deve ter o link aí na sua tela para entrar em contato conosco pelo chat. Você pode mandar as suas informações, o número de pessoas que está assistindo com você também, ou você também pode encaminhar o e-mail para contato@iasd-vilamatilde.org.br. E mais uma vez, vou relembrar o endereço onde nós estamos. Anote aí, estamos na Praça Dom Duarte Leopoldo, no número 88, no bairro da Vila Matilde. Ainda dá tempo de você vir aqui assistir conosco. Com certeza, estamos aqui te aguardando. Bom, como sempre, nós iniciamos o nosso culto com uma mensagem musical e todos nós vamos cantar assentados mesmo o hino à Glória de Deus. Eu sinto que a glória de Deus está aqui. Eu sinto que a glória de Deus está aqui. Por isso vou cantar louvores ao Senhor. Vamos continuar louvando a Deus agora nesse momento, cantando o hino Remidos.
Assim que o acompanhamento começar, podemos nos colocar em pé. Proclamar, remido por preço real, remido por Cristo na morte, eu tenho a paz eterna. Remido, remido no sangue do meu Salvador, remido pra sempre por Cristo, fui salvo por seu santo amor. Remido e feliz com Jesus eu vivo e posso cantar na luz da presença de Cristo, pra sempre eu vou caminhar. Remido, remido no sangue do meu Salvador, sempre por Cristo fui salvo por seu santo amor. Pensando no meu Redentor, pensando, vou sempre orar. Vivendo, eu quero servi-lo e um dia no céu vou morar. Remido, remido no sangue do meu Salvador, remido pra sempre por Cristo, fui salvo por seu santo amor. Vamos reverentemente conversar com o nosso Deus. Santo Deus, muito obrigado porque mais uma vez estamos aqui na tua casa de oração, ou acompanhando pela internet ou pela rádio, este programa que acontece em nossa igreja. Obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, a oportunidade de compartilhar um pouco do teu amor, do teu poder e do teu cuidado com cada uma das famílias aqui representadas. Abençoe o pastor Jonas, que ele continue sendo iluminado por ti, trazendo mensagens que venham ao encontro do que estamos precisando em nossa vida. Tudo isso nós te pedimos pelo santo e bom Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem. Mais uma vez, boa noite a todos os nossos amigos. E nós vamos ficar mais uma vez com a mensagem que será trazida pelo pastor Jonas. Então, os momentos que se seguem serão com eles. Boa noite, amigos. Que bom vê-los na 5ª reunião consecutiva que temos aqui na igreja. É uma alegria muito grande chegarmos na metade da semana e rever os amigos que estiveram conosco desde o primeiro dia. Que Deus seja louvado por todos que aqui vieram. Muito bom vê-los. Quero aproveitar e dirigir-me a você, internauta, e mais uma vez dizer da alegria em saber que você está sintonizado aqui com a nossa igreja de Vila Matilde, Zona Leste de São Paulo. Onde você estiver, mande o seu recadinho para o nosso Media Center. Diga como está a imagem, o som. Se não estiver bom, brigue com eles. Olha, o pessoal todo que está ali atrás pode apertar, rapaziada. Olha, o som não está bom, a imagem não está chegando bem. Eu quero até aproveitar e dizer a vocês que nós temos orado para que a nossa transmissão tenha o transcurso normal, porque já algumas ocasiões estava tudo pronto, tudo checado, na abertura caiu a internet. Então, fiquem orando para que Deus nos dê a bênção de termos uma boa transmissão. Eu gostaria de ver se há alguém que está nos visitando nesta noite. Temos algum amigo que está nos visitando? Alguém que está nos visitando? Muito bem, nós temos aí alguns amigos que estão nos visitando. Deixe-me conhecê-los.
Fique em pé quem está visitando, fique em pé quem está nos visitando. Eu quero ver os amigos que estão. Boa noite, tudo bem? Qual é o nome da senhora? Georgina. Georgela? É nome italiano? Não. Georgela, nome bonito. Mineiro mesmo, tá bom. E a senhora é parente dele? É irmã, mas que Deus abençoe. Como? Já vim aqui muitas vezes. Mas que bom vê-la novamente. A senhora vai ganhar uma lembrancinha nossa. Aqui tem 2 CDs e uma mensagem muito bonita. Prazer em vê-la. Que Deus abençoe. Viu? Uma alegria muito grande. Deixe-me conhecer. É uma família? É uma família? Olha, mas vocês nem falaram, o papai já falou. Então vamos lá. Qual é o nome da senhora? Maria do Carmo. Rosângela é a filha. Marcos é o genro. Marcos, você vir para a igreja com a sua esposa, com a sogra e com o sogro é uma beleza. Prazer muito grande vê-los. Que Deus abençoe. Vamos dar um brinde para cada um de vocês. Aqui, levem para casa, escutem, tenham como uma meditação. Que Deus abençoe. Alguém mais está nos visitando? Temos mais alguém nos visitando? Muito bem. Nós, nesta noite, antes de termos a mensagem musical, eu quero agradecer a minha equipe do Media Center. Essa rapaziada, deixa eu aproveitar que aqui em São Paulo o trânsito é muito pesado. Nós começamos a reunião com um grupo relativamente pequeno aqui na igreja e durante a programação as pessoas vão chegando. É muito bom. O trânsito pesado durante a semana, eu estava vendo agora, vindo para cá, mais de 100 quilômetros de congestionamento aqui nas ruas de São Paulo. Que bom que você está chegando, que Deus abençoe. Eu quero agradecer a minha equipe, Media Center. Olha, você dá um close aqui no câmera aqui, ó, dá um close no câmera aqui, olha. Olha, ele está aqui na frente, pronto, olha que bonito. Agora você vai dar um close lá em cima, na equipe do Media Center, lá em cima. Pega o Rodrigo na outra câmera, isso, pega o Rodrigo na outra câmera, isso. Agora pega o pessoal lá no fundo do Media Center, olha a equipe naquela bancada, temos vários ali, pode ir lá mais para o canto, pegar o Zé Luiz lá no canto, vamos ver se a caixa vai deixar. Olha, Zé Luiz, dá um tchauzinho aí, você quase não está aparecendo. Lá no fundo, as secretárias, o pessoal que está nos bastidores. Olha ali, ó, pega lá no fundo da igreja também. Eu quero que todos vejam isso. Isso. Olha lá no fundo da igreja. Muito bem. Essa é a nossa equipe que está aí nos bastidores o tempo todo nos ajudando. Que Deus abençoe. E nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem musical que vai preparar o nosso coração para abrirmos mais uma vez a palavra de Deus. Com atenção, vamos ouvir. Alguém clamava, dizendo que bem perto Jesus passava. Ouvindo a multidão, buscou ajuda, mas não pôde encontrar alguém que o ajudasse. Ninguém ouvia os seus clamores, mas houve alguém que ouviu o clamor do sofrimento. Jesus lhe disse: que queres que eu faça, meu filho? Senhor, que eu veja a luz do teu poder. Abra os olhos
Foi a palavra do Senhor. Abra os olhos, sinta o poder do seu amor. Abra os olhos, olhe para a luz, veja Jesus. Abra seus olhos. Muitos hoje andam sem ver a vida. Parece que no mundo não há saída. Entristecidos, muitos aqui estão nesta congregação e não enxergam mais a luz do nosso Mestre. Estão perdidos dentro do templo. Basta erguer os olhos e curados vós sereis. Abra os olhos, foi a palavra do Senhor. Abra os olhos, sinta o poder do seu amor. Abra os olhos, olhe para a cruz, veja Jesus. Abra seus olhos. Abra os olhos, foi a palavra do Senhor. Abra os olhos, sinta o poder do seu amor. Abra os olhos, olhe para a cruz, veja Jesus. Abra seus olhos. Abra seus olhos. Amém. Muito obrigado por esse hino que é uma síntese do assunto desta noite. Como foi anunciado ontem, nós vamos apresentar hoje, dentro da programação da Semana Santa, sobre o cego Bartimeu. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta, antes de ler o texto, e o texto base que nós vamos ler nesta noite está no livro de Marcos, no capítulo 10, versículos 46 a 52. Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Quantos dos amigos que estão aqui nesta noite conhecem alguém que tem alguma deficiência visual a ponto de não conseguir enxergar, não consegue ver, não consegue captar imagem nenhuma? Alguém conhece? Poucos conhecem? Poucos. Eu só vi 2 mãos levantarem. 3, 4 pessoas conhecem. Como é o termo correto? Qual o termo correto que, socialmente falando, é correto chamar uma pessoa que tem uma deficiência visual? Qual é o termo correto? Deficiência visual. É incorreto dizer que é uma pessoa cega? Não. Mas normalmente nós usamos deficiente visual. Mas deficiente visual, ele pode ter pouca visão ou nenhuma visão. O cego é aquele que não tem visão nenhuma. Desde a minha infância, eu me recordo, quando era bem pequeno, 4, 5 anos, na igreja de Mirandópolis, havia um senhor que era cego totalmente.
E me chamava a atenção, porque ele tratava os filhos com carinho, e ele colocava as mãos assim no rosto e sorria, e eu percebia que nos dedos dele ele conseguia enxergar o que os olhos não podiam transmitir. E durante a vida eu parava, e paro ainda hoje, para observar e poder ajudar, se necessário, aqueles que não conseguem enxergar absolutamente nada. Há alguns que perderam a visão no transcurso da vida. Há outros que já nasceram assim. Quando uma pessoa não pode enxergar, tendo visto em algum momento, ele tem uma noção do que é o mundo, ele tem uma noção do que são as cores, do que são as pessoas. Mas quem nunca enxergou, ele consegue, pelo tato, discernir de uma forma que em entrevistas já foi perguntado: você tateando esta estátua, quando você passa a mão no rosto dos seus filhos, a sua mulher, o que vem à sua mente? É impressionante a imagem que a pessoa tem em sua mente, não podendo ver. E hoje à noite nós vamos analisar o último milagre de Jesus antes da cruz. Jesus está indo para Jerusalém, está subindo para Jerusalém. Jericó fica mais embaixo. Jericó hoje é uma cidade em ruínas, que é visitada por turistas do mundo inteiro. Os muros de Jericó, do período bíblico, estão em partes bem abaixo do solo, verdadeiros fossos que foram cavados pelos arqueólogos, para que os turistas possam ver as várias camadas que foram sobrepostas em cidades que foram sendo feitas acima. Então, você consegue ver parte dos muros do período bíblico. Dá para identificar exatamente o tamanho da cidade. Os historiadores, mostrando os muros caídos, mostram a forma como eles caíram no período de Moisés. A cidade pegaria hoje aproximadamente 2 quarteirões do que nós temos aqui em São Paulo ou em qualquer outra cidade. Não é muito grande, 2 quarteirões grandes, talvez pegaria a cidade murada de Jericó. E a cidade, literalmente, Jericó é uma cidade espaçosa, é uma cidade plana. E naquele lugar onde hoje moram pessoas, nas ruínas de Jericó, apenas turistas vão, e é tudo muito bem cuidado, você não pode levar nada, não pode fazer nada que vá danificar aquele patrimônio histórico mundial. Mas, nos dias de Jesus, aquela era a cidade das palmeiras, era uma grande cidade. E Jesus está indo em direção a Jerusalém para realizar o ápice, o momento mais importante do plano da redenção. O plano da redenção foi elaborado antes da criação do mundo, antes da criação do ser humano. E agora, nesse período da história, com aproximadamente a Terra e sua criação com 4.000 anos, Jesus está subindo para Jerusalém para realizar, através da cruz, o plano da redenção. E passa por Jericó. E passando por Jericó, dentro desse contexto da Semana do Calvário, da Semana Santa, nós vamos encontrar o último milagre de Jesus. Porque o último milagre de Jesus é este, sintetizado nos evangelhos de uma forma tão sucinta, tão objetiva, em tão poucos versículos, mas de uma grandiosidade, de uma profundidade enorme. E nós vamos ver aqui em Marcos, dos evangelhos que nós escolhemos, Marcos no capítulo 10, nós vamos ler do 46 ao 52. E antes de lermos Marcos 46 a 52, eu gostaria de convidar os amigos para orarmos e pedirmos a bênção de Deus por esse estudo, para compreendermos devidamente o significado que quer nos trazer nesta noite. Vamos orar.
Querido e bom Deus, muito obrigado porque a Tua palavra é aberta nesse momento. Que dela possamos tirar o conselho importante para esse período que estamos vivendo da Semana do Calvário, e não somente os conceitos espirituais, mas lições importantes para a nossa vida. Obrigado por amigos queridos que estão conosco aqui na igreja. Obrigado por outros amigos também muito importantes, muito queridos para nós, que estão sintonizando a nossa rádio, que estão nos vendo pela internet, onde estiverem, nos vendo ou ouvindo, que o mesmo poder que aqui recebemos possa atingir a vida deles aonde estiverem. E que a bênção de Deus nos dê a compreensão deste assunto, em nome de Jesus. Amém. Antes de lermos o que temos aqui em Marcos capítulo 10, eu gostaria de dizer aos amigos que nos versos do capítulo 10, 2 a 12, denuncia a cegueira dos fariseus em relação às questões do divórcio. Nos versos 13 a 16 de Marcos 10, reprova a cegueira dos discípulos quanto ao valor das crianças. Nos versos 17 a 22, corrige a cegueira do jovem rico. Nos versos 23 a 31, desaprova os cegos que confiam nas riquezas. Nos versos 32 a 34, tenta remover a cegueira dos discípulos quanto à morte e ressurreição de Jesus. Nos versos 35 a 45, reprova a cegueira de Tiago e João quanto ao sentido da missão de Jesus. Marcos nos ajuda a enxergar as últimas horas de Cristo aqui na terra, apresentando o seu último milagre, que nós vamos ler todo ele agora nos versículos 46 a 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos parar a leitura por aqui. À beira de uma das portas da cidade de Jericó estava um mendigo. É comum vermos nas grandes cidades e pequenas cidades mendigos. É comum vermos pessoas pedindo alimento nos semáforos, nas esquinas, e nós não conseguimos distinguir se aquela mãe que está com aquele bebê no colo, ou aquela pessoa que está na cadeira de rodas, ou aquele indivíduo que está com bengalas, ou aquele que está mancando, é um necessitado, ou ele está burlando a fé das pessoas para angariar algum recurso para um fim que não é o propósito pelo qual está mendigando ou pedindo. Mas nós os vemos a toda hora, a todo momento. Jesus disse: os pobres sempre tereis entre vós. Sempre os pobres existiram e existirão para nos dar a oportunidade de repartir bênçãos maravilhosas que recebemos através de doações e a dadivosidade do nosso coração. Ali está um mendigo, não somente um mendigo, mas ele é cego. E a Bíblia identifica o nome dele, Bartimeu, ou filho de Timeu. Este era o nome dele. Ele ficou sabendo, naquele tumulto ele percebeu, porque a audição dos cegos é muito acurada. Ela consegue distinguir sons devido a essa debilidade visual que nós, normalmente que vemos, não temos. E ouvindo aquele barulho, aquele tumulto, ele perguntou: quem é? E disseram: é Jesus. Ele identifica o aspecto
profético messiânico de Jesus. Quando diz Jesus, filho de Davi, ele conhecia alguma coisa a respeito de Jesus, porque ele identificou a parte messiânica de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E conforme as pessoas iam passando, diziam para ele calar-se. E nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2, que os habitantes de Jerusalém daquele tempo criam que a cegueira, a lepra, outras doenças eram um castigo de Deus. E se aquele homem então estava cego, é porque ele merecia. Ele havia cometido pecados. E ele estava cego porque ele ou seu pai ou a sua mãe pecaram, ele adquiriu congenitamente aquele pecado e ficou cego, ou por problemas dele mesmo, ele ficou cego. Tanto é que os discípulos perguntaram aí em João 9, versículo 2, quem pecou? Os pais ou ele? E quando os discípulos mesmo disseram para ele calar-se, eles estavam dizendo, você é um pecador. Não atrapalhe Jesus. Ele tem mais coisas a fazer. Mas quanto mais diziam para ele calar-se, mais a voz dele se levantava. Era a única oportunidade da vida dele ser curado. Ele ouviu dizer que Jesus curava. Ele ouviu dizer que Jesus ressuscitava. Mas ele ouviu dizer que Jesus dizia palavras tão doces, tão amoráveis, que atingia profundamente o coração e a sensibilidade das pessoas. E ele pensou, não posso perder essa oportunidade. Jesus está aqui. A cura para a minha cegueira está aqui. E ele clamava cada vez mais alto. E ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nesse contexto que apresentei aos irmãos, no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Logicamente, Jesus ouviu o primeiro clamor. Logicamente, Jesus sabia que ali estava um homem que tinha fé. Por que Jesus não parou de imediato, mesmo antes de ele pedir, e foi lá e o curou, como ele já havia curado tantos outros? Ele estava dando a oportunidade para os discípulos fazerem alguma coisa. Ele estava dando o privilégio para aquele homem reconhecer publicamente que Jesus era o Messias. E então Jesus parou. Na correria da nossa vida, em muitas ocasiões que a dor chega profundamente à nossa vida, nós achamos que Deus não existe. E muitos perguntam para mim, eu já ouvi várias vezes, pastor, por esse momento que eu estou passando agora, onde está Deus? Onde Ele está? E para, em oração, eu explicar à pessoa que Deus ouviu, que Ele para o universo para poder ouvir a súplica de um filho seu que requer a misericórdia do Pai para ser curado, para ser liberto de tentações, a mente muitas vezes tão ocupada com afazeres, com trabalhos, com outras preocupações, não consegue entender ou perceber a grandiosidade do amor de Deus quando Ele para. Ele para ouvir. Ele para ver. E quando eu leio a cura do rei Ezequias, quando o pastor Isaías foi lá no palácio e disse para o rei, coloque a sua vida em dia, porque você vai morrer, você não vai viver. Era a ordem de Deus para dizer a Ezequias, através do profeta Isaías. E quando Isaías saiu do palácio,
estava ainda no pátio real, ele ouviu a voz de Deus dizer para ele: volta e dize ao chefe do meu povo essas palavras. Por quê? Porque quando Isaías saiu, a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo. E Deus viu as suas lágrimas e ouviu o seu pranto e disse a Isaías: volta e diz a Ezequias que eu vou curá-lo. Ele vai ser curado desse mal que o levaria à morte. Quantas vezes, para que não percebam que você está chorando, você chora embaixo do chuveiro. E aquela água torrencial que cai esconde as suas lágrimas, e se você sai com o olho vermelho, há uma desculpa muito boa que alguma parte do shampoo ou do sabão entrou nos seus olhos, por isso que você está com os olhos vermelhos. Diante daquela água toda que está caindo, Deus está vendo no meio da água as suas lágrimas. Jesus parou. Ele estava indo para Jerusalém. Ele parou. E quando Jesus parou, continua Marcos no capítulo 10, dizendo no versículo 49, disse Jesus que o chamassem Bartimeu. E chamaram um cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Agora os discípulos vão até o cego Bartimeu e mudam a atitude que anteriormente eles haviam tido. Aqueles mesmos homens que disseram: cala-te, não atrapalhes o mestre, pare de gritar, pare de falar. Chegam para ele agora e dizem: levanta-te, tem ânimo, tem coragem, o mestre está te chamando. Jesus não poderia ir até ali? Jesus não poderia ir até aquele cego como ele foi a muitos doentes, mas ele deu a oportunidade para os discípulos de retomarem aquela indelicadeza que eles haviam feito com o cego e eles mesmos voltarem e dizerem: o mestre te chama, ele quer falar com você. No começo eles haviam dito: pare de gritar. Daqui a pouco eles voltam e dizem: tem bom ânimo, meu amigo, coragem, fé, Jesus está te chamando. Então olha a atitude dele, do cego, quando nós encontramos no versículo 50. E ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Logicamente, ele tinha o seu corpo funcionando normalmente, as pernas, os braços. Ele levantou-se, foi na direção de Jesus, possivelmente alguém o orientou, o pegou pelo seu braço, mas há uma parte muito importante. Ele lançou de si a sua capa. A capa dele era o cobertor dele. Ele era um mendigo. Ele precisava da benevolência das pessoas para comer, ganhar um pão, algum dinheiro para poder comprar o alimento. Ele era mendigo, ele não tinha um trabalho. Aquela capa era tudo que ele tinha. Ele se cobria com aquela capa. Era o travesseiro dele. Mas aquela capa seria um empecilho para ele chegar até Jesus. E a Bíblia diz que ele, jogando de lado a sua capa, levantou-se, jogou a sua capa e foi ter com Jesus. Queridos amigos, você que está nos vendo pela internet, nos ouvindo pelo rádio, há empecilhos hoje, quando Jesus para nos ouvir, irmos a Ele, há questões que nos seguram, que nós precisamos lançar fora. Pode ser algum objeto material, realmente, que nos prende. E nós trabalhamos, nós nos exaurimos no trabalho, às vezes em 2, 3 empregos. Eu conheço pessoas que têm 3 empregos, e muitos que têm vários empregos, não o fazem necessariamente por uma necessidade para a subsistência do lar, para pagar as dívidas. É quase que uma terapia da fuga. Eu não quero chegar em casa para brigar.
Eu não quero chegar em casa para ser rechaçado, para ser humilhado. Então eu vou trabalhar em vários turnos, eu vou ter 2, 3 empregos, eu vou chegar em casa para tomar banho, dormir e sair para ir para outro trabalho. E o empecilho que nos prende para irmos a Jesus quando Ele parou para nos receber, pode ser o trabalho, pode ser um outro objeto físico, pode ser algum problema espiritual, moral, pessoal, particular. Quando Bartimeu levantou-se, deu um salto, deu um pulo, levantou-se e jogou a capa de lado, ele desvencilhou-se da única coisa que ele tinha. Mas aquilo poderia impedir dele chegar até Jesus. Ele poderia tropeçar naquela capa. Aquela capa, ele segurando, as mãos dele não estariam livres para tocar em Jesus. E quando eu vejo esta parte da história de Bartimeu, que ele tirou o que ele tinha para ir a Jesus, eu fico pensando em mim, na minha pessoa. Eu que vos falo. O que hoje me impede, como pastor, de ir a Jesus, quando eu sei que Ele está me esperando? Irmãos queridos, o pecado que Deus mais abomina, eu denomino o pecado de Lúcifer, é o orgulho, é a vaidade. Quantos de nós já nos reunimos no seio da família, do convívio do lar, ou mesmo aqui da igreja, em alguma reunião administrativa, para dizer: nós vamos desenvolver um voto de censura porque fulano de tal foi descoberto como sendo orgulhoso. O orgulho é embutido. Ele é a raiz de todos os outros males que levam à vaidade, que levam ao ciúme, que levam ao furto, que levam aos outros pontos onde nós caímos. E quantas vezes há que nós precisamos parar e tirar a capa do orgulho e chegar para alguém e dizer: me perdoe, mas eu não consigo pedir perdão enquanto esta capa do orgulho estiver no meu coração. Como eu vou reconhecer alguma falha de caráter que eu tenho, algum vício que eu tenho? Como eu vou dizer para alguém me ajudar se o orgulho não me deixa reconhecer? Até o dia que eu tenho que parar na marra, vou parar em um hospital. Tenho um problema emocional seríssimo. Tenho algo que atinge o meu físico, que eu não posso mais me locomover. E estas pessoas que eu amo, que possivelmente eu tenha deixado de lado, são as que vão me socorrer. E aquele homem, levantando-se, colocando a sua capa de lado, em um pulo, foi ter com Jesus. E agora vem a parte mais inusitada desse texto, porque ao chegar a Jesus, no versículo 51, Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Não parece uma pergunta irônica? Digam para mim. Não parece uma pergunta irônica? O cego está gritando: Senhor, filho de Davi. Jesus chamou de mestre. Apenas 2 outras pessoas chamaram Jesus de Rabone, mestre: Natanael e Maria. Dos evangelhos, Bartimeu III, Rabone, mestre, tem misericórdia de mim? Eu quero ser curado. Agora ele chega a Jesus e Jesus pergunta: o que você quer? O que você quer de mim? Não parece uma pergunta irônica? Porque ao irmos a Jesus hoje, nós dizemos a Ele o que nós queremos, se Ele sabe, Ele é onisciente, Ele tem a ciência, o conhecimento de tudo. A Bíblia diz: antes que eu pudesse dizer uma palavra, tu sabes. A Bíblia diz que Jesus lia a intenção do coração dos fariseus.
Jesus sabia o que eles tinham no coração antes de falar. Ora, se ele sabe, por que ele pergunta? Se ele sabe, por que eu vou dizer em oração? Ele já sabe. Quando eu chego a esse Deus maravilhoso, que tudo sabe, me ajoelho em reverência, demonstrando a minha dependência dele, e digo: Senhor, me ajude no meu lar. Ajude a vencer esse vício que eu não consigo. Ele está me dando a oportunidade de ajudá-lo a fazer o milagre na minha vida. Eu participo do milagre de Deus quando eu reconheço que eu preciso. E eu só reconheço que eu preciso quando eu peço. Quantas vezes eu já procurei levar pessoas viciadas em crack, em cocaína, outros vícios da bebida, do fumo, para fazerem uma desintoxicação. E ao chegar no lugar, a primeira coisa que os médicos que atendiam perguntavam era: ele quer? Nós não recebemos ninguém em nossa clínica que a esposa queira, que o pai queira, que alguém da família o traga algemado para cá. Não. Ele vai entrar, ou ela, andando aqui e vai sair andando. A pessoa tem que optar querer. Por isso que a Bíblia diz, unindo dois textos: esforça-te e eu te ajudarei. Como Deus pode me ajudar a curar o meu interior, a minha vida, o meu pecado oculto ou o meu vício, se eu não reconheço o que eu tenho? Eu não reconheço. Há uma frase célebre, popular. Eu vou falar a primeira frase, a primeira parte, os irmãos digam bem alto a segunda parte. O pior cego é aquele que não quer ver. Vocês mesmos falaram. O pior cego é aquele que não quer ver. Quer dizer o seguinte: Deus quer fazer o milagre, mas eu não quero ver. Ele quer realizar o milagre, mas eu não deixo. Eu constantemente faço esse gesto para ele. O que é isso daqui? Dá um tempo. Dá um tempo. Dá um tempo, espera. Para o jogo, dá um tempo. Deixa eu tomar a decisão. Eu sou o técnico da minha vida. Eu sei o que eu devo fazer. Eu me conheço. E porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Nós achamos que nos conhecemos. Nós nos enganamos a nós mesmos com os nossos erros, com as nossas deficiências. E quando a corda está no pescoço, e a gente vai parar em um hospital, ou em uma delegacia, ou em uma prisão, nós olhamos para o céu e dizemos: Senhor, lembram de Pedro afundando na água? Senhor, salva-me. Senhor, tem misericórdia de mim. E esse Deus é tão maravilhoso, que nós passamos a vida queimando uma vela para o diabo e sopramos a fumaça no rosto dele. A vela da vida, né? Que vai se apagando. E no final da nossa vida, já trôpegos, arrebentados, olhamos para Deus e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. Aconteceu com Salomão. O livro que Salomão escreveu de Cantares, no início da sua juventude, é um livro romântico, cercado de palavras amorosas para a mulher que ele mais amou, a Sulamita. E o livro do final da sua vida, Eclesiastes, é um livro amargo, que ele diz: vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Veja em casa como ele termina Eclesiastes: de tudo que você tem a fazer, faça direito, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra que você fizer. E assim ele termina o livro dele. Amargo, triste. Nos 7 primeiros anos da vida dele, ele foi aquele homem íntegro, obteve a sabedoria e a inteligência que ele pediu de Deus. Desviou-se, tornou-se uma vergonha para o seu povo, tornou-se um homem despótico,
duro nos impostos. E no final da vida dele, ele deixa de abeberar-se das rotas cisternas mundanas, volta a beber da água pura da vida e escreve lá em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que cheguem os maus dias e os anos já na velhice como eu, nos quais venhas a dizer, não tenho prazer em viver. Lembra-te do teu Criador enquanto é jovem, porque quando você for velho, quando eu estou agora, você não vai ter prazer em viver. E Deus ouviu a sua oração, e o aceitou, e o recebeu. Não existe um Deus que vire as costas quando você chega a Ele e diz, Senhor, eu quero ver. O que eu preciso é ver. Ora, chega Jesus para um cego e pergunta, o que você quer? Ele já havia dito. Por que Jesus pergunta? Para dar a você e a mim a oportunidade do milagre. Nós somos coautores do milagre. Nós participamos do milagre de Deus. Ele não vai fazer o milagre enquanto nós não quisermos. Por isso que Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz, eis que estou à porta e bato. O texto não diz, eis que estou à porta e entro. Satanás entra na sua vida e na minha vida arrebentando. Ele não pede licença. Ele é o maior cara de pau que existe no mundo. E ele chega das formas mais sutis, mais agradáveis. Ele não puxa aquela cortina das UTIs onde eu vou e vejo a pessoa que está morrendo por uma enfisema pulmonar. Está morrendo por uma cirrose hepática. Está morrendo porque o seu cérebro foi detonado pelo crack. Não. É o prazer. É aquilo que esse vício pode te dar. Você vai ficar num torpor agradável. Você vai passar a sua vida assim. E quando a cortina é puxada e a ciência não pode fazer mais nada, porque há limitações naturais, a família me chama para fazer o enterro. E em uma noite como essa, o Senhor maravilhoso, doador da vida e da morte, pergunta, o que você quer? Olhe a oportunidade que Ele nos dá nesta noite. Quando Ele perguntou para o cego, Ele respondeu claramente, que eu veja, aqui não há ninguém com uma deficiência visual que levou à cegueira. E esse Deus maravilhoso pergunta para você e para mim, meu filho, minha filha, o que você quer que eu faça pela sua vida? Já imaginou um indivíduo multimilionário que chega para mim e fala, Jonas, o que você quer? Eu sou um filantropo universal. Eu tenho muito dinheiro. O que você quer que eu faça com o dinheiro que eu tenho em benefício de você? Nenhum dinheiro no mundo poderia dar a Onassis, aquele multimilionário grego de 30, 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, eu era um garoto, quando eu vi a matéria que ele dava milhões de dólares para qualquer médico do mundo que pudesse ir à ilha de Escórpios dele e dar a ele apenas uma semana mais de vida. O dinheiro dele não valia nada. Nenhum médico poderia curá-lo. E vem Jesus e pergunta para Bartimeu, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Versículo 51. E a voz de Jesus é tão doce, é tão amorável, que ele pergunta de uma forma tão linda, tão familiar, o que você quer que eu faça para você? E o cego, então, lhe disse, na última parte do versículo 51, mestre, que eu veja. Então Jesus olhou para aquele homem, Jesus não colocou a mão sobre ele, Jesus não fez o que havia feito na cura do outro cego, quando pegou e misturou com a sua saliva e fez um pouco de barro ali no chão e colocou na vista daquele cego. Jesus não fez isso com Bartimeu. Jesus apenas disse,
no versículo 52, vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Vai, a tua fé te salvou. Jesus não tocou nele. Jesus disse. Jesus, o doador da vida, o galardoador do ser humano, aquele que criou a sua imagem e a semelhança do nada, o ser humano, e toda a autoridade, quando ele disse que foi me dado no céu e na terra, ele disse, vai tranquilo, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz, e logo, imediatamente, não amanhã, não depois de amanhã, não daqui uma semana, não daqui 3 meses, quando o médico diz para você, a única vaga que eu tenho para atender você no meu consultório é daqui 3 meses. E pessoas fazem filas para marcar uma consulta daqui 6 meses. Ou dependendo do departamento, daqui 1 ano. Não. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz, e logo, imediatamente, ele viu. Jesus quer curar você e a mim, amigo querido. Jesus quer nos curar da nossa cegueira espiritual. Não podemos mais deixar de ver. O que é preciso acontecer diante da bênção de Deus nos trazer aqui andando, enxergando, falando, caminhando? Será que é preciso uma tragédia na nossa família, na minha vida, um infarto, um AVC, ficar paralisado? O que é preciso para enxergar o amor de Deus por nossa vida, por estarmos aqui agora? Quantos dariam tudo para sair daquele leito de hospital? Desde a semana passada eu estou orando pela Danila. Aproveito agora para dizer, eu deveria ter dito no começo da semana, uma garota linda que eu batizei em Vila Formosa. Uma garota feliz, alegre. Eu lembro a primeira vez que ela entrou na igreja. Eu lembro quando eu fiz o batismo da Danila. Fez agora, há 1 mês atrás, uma cirurgia de redução do estômago. O intestino dela foi perfurado. Ela teve no hospital uma parada respiratória e uma embolia pulmonar. Estava, até agora, 2 dias atrás, em coma, com a vida dela por um fio. E graças a Deus, a misericórdia de Deus, ela está saindo do coma, por ser jovem ainda, está evoluindo o seu quadro. Irmãos, nós não apostamos, nós não fazemos uma aposta. Mas eu vou usar uma terminologia popular. Quanto você quer apostar? Eu estou usando uma terminologia popular, hein? Não vai fazer uma edição aí do texto e depois dizer que o pastor aqui está apostando, né? Quanto você quer apostar que ela daria tudo para estar aqui no seu lugar? Alguém questiona que se ela voltar à consciência, sabendo que ainda o quadro dela é gravíssimo, que ela pode morrer, ela daria tudo para estar aqui. Ela nem imagina quantas semanas, quantos meses da vida dela ela vai perder. Quando ela acordar, ela não vai saber quanto tempo demorou para estar lá. E nós estamos aqui, vendo. E a Bíblia, a palavra de Deus diz, e Bartimeu, pela palavra de Deus, ele logo viu. E a palavra de Deus é apresentada a você nesta noite. O que é preciso para você ver, para eu ver, enxergar as maravilhas do poder de Deus, a grandeza do seu amor. E nós muitas vezes somos usados por Satanás para satirizar Deus. Ele pisa no nosso pescoço, não nos deixa levantar daquela queda que tivemos pela 10ª, pela 20ª, pela 100ª vez. E ele satiriza de Deus dizendo, olha aqui o seu filho, está aqui no meu pé, olha aqui, bêbado de novo, drogado de novo, adúltero de novo, violento de novo, pedófilo de novo. Olha aqui onde está ele. Aquele seu filho que foi outro dia lá na igreja, olha aqui onde ele está.
O Cláudio está dizendo, boa noite, pessoal. Aqui é o Cláudio, esposo da Patrícia, aí de Vila Matilde. Meu tio Paulo está na UTI em estado gravíssimo, está desenganado dos médicos, está entubado. Por favor, orem por ele, pelos filhos e o esposo. Obrigado. O Cláudio, aqui da nossa igreja, esposo da Patrícia. Agora, enquanto eu estou falando esse assunto, ele está vendo aí pela internet. Então ele está dizendo que o tio dele, chamado Paulo, está na UTI em estado gravíssimo. Quanto o Paulo, o tio do Cláudio, não daria para estar aqui agora? Concordam? Olha que bênção, enquanto eu estou falando, as pessoas estão mandando recados direto, porque creem nesta mensagem. Há pessoas que estão precisando enxergar o tempo que nós estamos vivendo, o período da história que nós estamos vivendo. E eu quero terminar com as palavras finais dessa história que diz assim: quando Bartimeu viu e ouviu de Jesus, a tua fé te salvou, vai, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho, tornou-se um discípulo. Nós precisamos criar uma igreja missional. Nós precisamos ter pessoas individuais que saibam a sua missão. Aquele homem seguiu a Jesus, tornou-se um discípulo. Deus quer que, em gratidão à cura espiritual que Ele nos dá nesta noite, Deus quer fazer de nós seus discípulos. Nós vamos ouvir um hino agora, para encerrarmos a programação desta noite. E enquanto este hino é cantado, eu gostaria muito que em seu coração, e você que está aí nos assistindo, orasse, pedindo a Deus a cura por questões da sua vida. Não pense agora no outro, na outra, na pessoa da sua família. Pense em você. Senhor, eu preciso ver, através do teu amor, esse problema que eu tenho. E amigos, irmãos, eu vou sentar aqui e vou pedir a Deus: Senhor, cure o meu interior disso, disso e disso. Olha, antes dessa música, se Jesus aparecesse para mim agora, eu colocasse a mão no meu ombro, como ele pôs a mão no ombro daquele jovem rico, e dissesse para mim o que falou para o jovem rico: uma coisa te falta. Só te falta uma coisa. A palavra de Deus diz, o encontro do jovem rico com Jesus. Uma coisa te falta. Eu olho para mim nesta noite e vejo que tantas coisas me faltam. E aquela única coisa que faltava para o jovem rico o levou à perdição. Ele não conseguiu vencer aquela única coisa. Aqui há homens e mulheres boníssimos, maravilhosos, que às vezes falta uma coisa. E essa única coisa pode te levar à perdição. Abra os olhos para ver, deixe Deus fazer o milagre, e ao orarmos no final da programação, que esse poder mude totalmente a nossa vida e transforme o nosso caráter à semelhança do caráter de Jesus. Amém. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor.
Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre seguir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou. Me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre seguir-te por onde for. Quero pra sempre seguir-te por onde for. Quero pra sempre seguir-te por onde for. Amém. Querido e bom Deus, a oportunidade que nos dás nesta noite, não sabemos se é a derradeira da nossa vida, quantas vezes mais poderemos voltar aqui à igreja. Nós estamos reunidos com amigos que estão em várias partes da Europa, dos Estados Unidos, aqui em São Paulo, outras partes do Brasil. E que a bênção de Deus nos dê a grande oportunidade de nos entregarmos agora a Jesus. Tire, ó Pai, o gosto pelo vício. Tire aquele prazer pelo pecado. Remova a nódoa da mentira que atinge a nossa vida, que tem deturpado o nosso caráter, o nosso paladar, o nosso gosto, a nossa visão, os nossos ouvidos, o nosso tato. Dê a bênção ao Pai para irmos a Jesus quando Ele nos pergunta nesta noite: meu filho, minha filha, o que você quer que eu faça com você? Que possamos dizer com sinceridade, sem mentir, com a pureza do coração de uma criança, dizer: Senhor, eu quero que transformes a minha vida, purifiques o meu caráter.
remova esse mal que existe no meu coração. E quão bom será, ó Pai, todos nós sairmos agora, aqui da igreja, os amigos que estão nos assistindo, vendo, sentindo o poder do milagre de Deus em nossa vida. Nos lembramos agora da Danila, do Senhor Paulo. São amigos queridos que estão agora em uma UTI. O quadro de saúde é gravíssimo. Que o poder de Deus esteja com eles, bem como todos aqueles que sofrem e precisam do alento e da cura de Jesus. E ao voltarmos agora para casa, dê a bênção de uma boa noite. Dê a bênção da tua paz. E que aqui voltemos amanhã mais uma vez, para mais uma vez ouvirmos a tua voz, pois em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, suplicamos e tudo agradecemos. Amém. Amém. Podeis vos assentar? Eu quero mandar um grande abraço. Muito obrigado pela mensagem. Que Deus abençoe. Eu quero mandar um grande abraço para esses amigos todos de São Paulo que estão nos assistindo, nos vendo pela rádio, pela internet. Você da Itália, não sei qual lugar da Itália, temos também 4 pessoas ou 4 aparelhos ligados nos Estados Unidos. Roma. Então, você que está em Roma, que Deus abençoe nessa cidade, não vai se corromper, hein? Aí em qualquer lugar que você estiver dos Estados Unidos, não sei se foi falado qual lugar dos Estados Unidos, eu quero mandar um recado, dá para saber aí qual lugar dos Estados Unidos, qual está? Cambridge também, temos com amigos de Cambridge, da Inglaterra. Olha que bênção, que Deus abençoe. Espalhe por aí amanhã, olha o tema de amanhã. Esse tema, amanhã, olha, só lembrando, a primeira Santa Ceia instituída na era cristã foi em uma quinta-feira à noite, no dia que antecedeu a cruz. E o título de amanhã, como nós vamos ver na vinheta, já está pronta a vinheta? Tá? O título de amanhã, As Oportunidades de Judas. Solta a vinheta, por favor. Adiantou-se Judas e anunciou: Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. Jesus nem o repeliu, nem o acolheu, apenas disse: As raposas têm covis, e as aves ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Judas teve as mesmas oportunidades, escutou as mesmas lições, mas a observância da verdade não estava em harmonia com seus desejos. Então, Judas voltou aos sacerdotes dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. E atirando as moedas de prata, foi enforcar-se. Graças a Deus não tem nenhuma forca nos esperando. Mas as oportunidades de Judas, o tema de amanhã. Eu vou fazer rapidamente uma transliteração do texto e vou colocar o meu nome. Ficaria assim: As oportunidades de Jonas. Coloque no lugar de Judas o seu nome. As oportunidades de... Um abraço, amigos queridos, um abraço a você, internauta. Que Deus abençoe. E todos são convidados para tomarmos um chá. O único problema, irmãos, é que quando eu vou tomar o chá, acabou. Todas as noites, eu estou falando aqui publicamente. Vamos ver se guarda um pouco de chá para mim, com uma bolachinha, tem que ajudar o pastor também. Então eu vou dar um abraço aos amigos e vamos todos tomar um chá até amanhã, se Deus quiser. Vá na paz do Senhor, que Deus a todos abençoe. Amém.